Oi, bom dia! Mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Eu convido você para orar nesse momento. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua presença todos os dias. Nesta manhã, mais uma vez, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para termos entendimento da Tua Palavra a respeito dos Teus remédios, em nome de Jesus. Amém. E o nosso remédio de hoje é a alimentação saudável. E eu convido a Nayara para nos falar sobre esse remédio maravilhoso da natureza. Alimentação saudável. O que você pensa quando você ouve esse termo? Bom, começando por comer. Você gosta de comer? Eu amo comer. Comer faz muito prazer. Inclusive, quando nós nascemos, na verdade, quando nós estamos na barriga das nossas mães, nós não sabemos o que é ter fome, porque a comida é mandada para nós pelo cordão umbilical automaticamente, 24 horas. Mas quando nós saímos do colo de dentro da nossa mãe, existe uma coisa chamada fome. Que a gente começa sem saber o que é, e sente aquele vazio, começa a chorar. E aí a gente percebe que através do leite materno, ou alguns casos da fórmula, nós satisfazemos aquela fome e exigimos um certo prazer. E aí começa uma relação de amor entre nós e a comida. E Deus criou isso porque nós precisamos de comer. Muitas pessoas comem para sentir prazer, outras por estar em companhia com amigos, mas o principal fator que influencia o fato de comermos é a nutrição. O nosso corpo precisa dos nutrientes que estão na comida, e é por isso que Deus colocou em nós a fome e o prazer no alimento. Quando nós formos comer, nós temos que pensar sempre nisso, antes de praticarmos. E no livro Ciência do Bom Viver, na página 296, fala: cereais, frutas, nozes, verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Quando Deus criou, lá no Jardim do Éden, a alimentação saudável para os seres humanos, lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 27, descreve como que deve ser essa alimentação, essa dieta. E Deus é tão maravilhoso que fez as plantas, as verduras, as frutas, os cereais, cada um de uma característica diferente, de uma forma diferente, com nutrientes diferentes que podem nos alimentar, nos fortalecer. Por isso que existem 3 tipos de alimentos, os nutricionistas falam, que é os energéticos, que dão a energia para gerarmos o nosso dia, os construtores e os reguladores. Todos eles são importantes, então é por isso que o prato mais variado e colorido possível é o melhor para nós. Mas não precisa ser estimulante, pode ser uma forma mais natural, no pacotinho que Deus criou para nós. E o pai da medicina, Hipócrates, ele fala a seguinte frase: que o alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, eu te dou um convite. Aproveite a alimentação saudável através de um cardápio simples, mas variado e nutritivo. E busque ter o prazer no que Deus criou para você. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde. E não somente para você, mas para toda a sua família, e principalmente para a sua mente ficar mais clara para ouvir a voz de Deus. Então esse é o convite. E mais uma vez lembrando daquela frase que está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Acabamos de ouvir sobre alimentação saudável. A alimentação que pode e deve e precisamos para nutrir o nosso corpo físico e a nossa mente. Mas com relação à nutrição e à alimentação espiritual, nós precisamos ir para a Palavra de Deus. E eu convido você para ler comigo o que está em João 5,39. Examinai as Escrituras. Nós precisamos ir para a Bíblia, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, é o alimento para a alma. Nós nascemos desnutridos. Nós, todos os dias, recebemos
muita coisa no nosso coração e na nossa mente que enfraquece o nosso espírito. São coisas que não conseguem alimentar e satisfazer a fome da alma. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Eu leio o que está registrado por Ellen White a respeito da Bíblia assim. No livro Educação, na página 127, com a palavra de Deus nas mãos, todo ser humano pode ouvir a voz do Eterno. Educação, página 127. Só a palavra de Deus pode alimentar o coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é tão poderosa que ela consegue nutrir o nosso coração. Nós precisamos sentir fome de Deus, fome da sua palavra. E Amós, ele fala sobre esta experiência. Convido você então para lermos o que está registrado em Amós na palavra de Deus. Amós, capítulo 8 e o versículo 11 diz: fome de ouvir as palavras do Senhor. Nós precisamos. O Espírito Santo tem o poder para atuar no coração e nos levar a sentir fome de Deus. Ellen White, ela escreve a respeito do poder da palavra para nutrir o coração. E eu leio com você o texto escrito por Ellen White. No livro Caminho a Cristo, na página 89, não há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da palavra de Deus. O mundo vai perder o gosto. O nosso paladar será aguçado espiritualmente pela palavra de Deus. Ellen White segue e ela diz mais a respeito da palavra de Deus no coração como pão espiritual. No livro, nos manuscritos 50 de 1895, ela diz: satisfeito com o pão da vida, não podemos ter fome de atrações mundanas. Viu? Olha que coisa interessante. A palavra de Deus tira o gosto das coisas, dos alimentos deste mundo. E nós precisamos da palavra de Deus. Eu convido você para ler o texto bíblico que está em João capítulo 6 e o verso 35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Olha, é o pão espiritual. Através da palavra, nós temos o coração nutrido pela presença maravilhosa de Jesus. Eu quero convidar você, nesta manhã, a tomar uma decisão na sua vida para fazer da palavra de Deus o verdadeiro alimento para a sua alma e para o seu coração. Eu leio mais um texto, encerrando esta mensagem, do que Ellen White fala da palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é espírito e vida, manuscrito 48, 1895. Que a Bíblia seja atrativa para você. Porque o salmista, no Salmo 119, o verso 105, ele diz que a palavra de Deus é a luz para iluminar o nosso caminho. Viveremos seguros, fortalecidos e nutridos através da palavra de Deus. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus me abençoe ricamente. Nós vamos ouvir agora e cantar juntos este hino que fala que a palavra de Deus é a nossa inspiração. Cantemos juntos. Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Este hino que fala que a Bíblia é nossa inspiração. A palavra de Deus, ela pode alimentar o coração. Eu quero convidar você a fazer da Bíblia uma experiência diária para o alimento para a sua alma, para o seu coração. Oremos. Obrigado, bom Deus,
porque a Tua palavra pode nutrir o nosso coração, alimentar a nossa alma. Faça-nos, Senhor, ser atraídos para a Tua palavra, como o pão espiritual para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Um abraço e amanhã teremos a oportunidade de nos encontrarmos novamente.